Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Garça, São Paulo, Momento Espírita está sendo retransmitido ao mesmo tempo pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 23 minutos em Garça. Hoje é domingo, 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. Agradecemos sua audiência. Você assiste Saúde, Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook ou no nosso site www.radiomeimei.com.br com celular, tablet ou Smart TV. E vamos para os temas desta edição. Pesquisa revela a espiritualidade da mulher. As informações de André Luiz sobre ovoides. Pode o afeto entre duas pessoas se transformar em ódio? Como melhorar o ambiente espiritual da nossa casa? A prece de gratidão é sempre a melhor prece. Qual é o papel das calamidades na vida humana? E Caminho de Damasco tem passes diários e grupos de estudos à noite. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. Repetimos, 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. O Tempo Cuida de Tudo. Romance do Espírito Marco Aurélio, recebido pelo médium Marcelo César, da Lumen Editorial. Mande um WhatsApp agora mesmo para o 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. E a equipe dessa edição, assistência técnica e sonoplastia, Augusto Tavares e Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes. E apresentação, Sônia Marra e Marco Cavalcante. Momento Espírita. Um tempo de paz. Um estudo realizado na University College of London, na Inglaterra, concluiu que as mulheres tendem mais a acreditar em Deus e na vida após a morte do que os homens. 2/3 das mulheres demonstraram fé contra pouco menos que a metade dos homens. A pesquisa foi feita por uma equipe liderada pelo professor David Voas. Por outro lado, os homens representam o gênero que tem mais ateus. 63% deles acreditam que a morte é o fim de tudo, contra 36% das mulheres. Curiosamente, disse Voas, nem todas as pessoas que acreditam em Deus creem na vida após a morte. Quase 1/3 das pessoas que acreditam em Deus não acreditam no além, afirmou ele, de acordo com reportagem do Daily Mail. O estudo, realizado com 9.000 pessoas, reforça a ideia de que as mulheres são mais religiosas e ajuda a explicar o motivo de cada vez mais representantes do sexo feminino estarem se dedicando à liderança de suas igrejas. Recentemente, a Igreja Anglicana designou a primeira mulher bispo, encerrando séculos de liderança e primazia masculina, após uma alteração histórica em suas regras. Libby Lane, de 47 anos, casada, com 2 filhos, sacerdote desde 1994, foi nomeada para o cargo em uma cerimônia na Catedral de York, no final de janeiro. Na verdade, estamos vivendo um momento ímpar na história. Nunca as mulheres chegaram tão perto do exercício de seus direitos. A não ser em determinadas culturas mais conservadoras, ainda muito presas ao passado. A atuação da mulher vem crescendo em todo o mundo, fazendo com que elas deixem de se dedicar integralmente ao lar e aos filhos para participar ativamente do mercado de trabalho, assumindo posições de liderança como cidadãs, como profissionais altamente especializadas em todos os ramos da atividade humana. Hoje, já não é mais novidade o fato de uma mulher ocupar altos cargos políticos.
e pensar que 2 séculos atrás ainda se discutia se a mulher tinha alma. No Brasil, a mulher só adquiriu o direito de voto no ano de 1932, apenas 94 anos atrás. Contudo, devido ao caráter excessivamente conservador da religião, é nesse campo que ela ainda sofre as maiores restrições. Basta dizer que a Bíblia, com o mito da criação e da perda do paraíso, serviu para rebaixá-la à condição de serva e instigando o forte preconceito que ao longo dos séculos veio recaindo sobre ela. O estudo da Universidade Britânica veio trazer interessantes subsídios que, na verdade, só reforçam aquilo que todos sabiam. A espiritualidade na mulher é bem mais pronunciada que no homem. O fato de ser mãe dá-lhe um lugar e uma condição espiritual muito especial no cenário da natureza. O Espiritismo, desde o seu surgimento, com a publicação de O Livro dos Espíritos há 169 anos, já se definiu favorável aos direitos da mulher. E este foi um ideal de Allan Kardec, demonstrando pelas revelações recebidas da espiritualidade, que o fato de o espírito reencarnar homem ou mulher não lhe dá nem lhe tira nenhum privilégio em relação ao outro. Homens e mulheres são iguais perante Deus, pois ambos são espíritos e os espíritos provêm de uma mesma essência. A missão da mulher, com certeza, é muito própria de sua condição espiritual e é, sem dúvida, o ponto alto dos desígnios de Deus na condução de um mundo cada vez mais humano e fraterno. Não foi por acaso que Jesus, filho da admirável Maria de Nazaré, há 2000 anos atrás, voltou-se de uma forma muito especial para a mulher, propiciando-lhe um lugar de destaque na difusão do Evangelho. Por essa razão, cremos que as mulheres, de uma maneira geral, têm um papel muito especial, tanto na formação dos filhos, quanto no despertar espiritual da humanidade. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte. Li num livro que falava de ovoide, afirma o ouvinte, e fiquei impressionada com o que pode acontecer com a gente no mundo espiritual. Mas confesso que não entendi bem do que se trata, pois achei o texto um tanto difícil. Que tipo de espíritos são esses e por que eles existem? A gente pode ser um ovoide? Foi André Luiz quem primeiro se referiu ao que ele chama de ovoide. A palavra ovoide quer dizer que tem forma de ovo, que se parece com um ovo. Na verdade, não se trata de um tipo de espírito, mas de uma condição a que qualquer espírito pode eventualmente chegar. Aliás, uma condição muito difícil. Para entender a questão, primeiro precisamos falar sobre o perispírito. Perispírito, numa linguagem bem simples, é o nosso corpo espiritual. Todas as pessoas têm perispírito, todos os encarnados e todos os desencarnados. O perispírito é a forma espiritual pela qual se identifica. Enquanto estamos encarnados, o perispírito, invisível aos nossos olhos, tem a forma e aparência do nosso corpo. Quando desencarnamos, o corpo morre e o perispírito se desprende do corpo com a mesma forma ou aparência do corpo que morreu. Durante sua permanência no plano espiritual, entre uma e outra encarnação, a tendência do espírito é manter a forma que ele teve na última encarnação. O perispírito é formado de uma matéria sutil, que se apresenta normalmente com a forma mental que o espírito lhe dá, que é a forma do corpo que deixou na Terra.
Quando esse espírito vai reencarnar, seu perispírito começa a perder a forma anterior, começando por um processo de redução do perispírito, que André Luiz chama de miniaturização, até se tornar do tamanho do óvulo da mulher, onde vai se ajustar para participar da formação do novo corpo. O ovoide, no entanto, é uma anomalia. E quando o espírito desencarnado chega a perder a forma humana, é quando o espírito desencarnado perde a forma humana. Isso não tem a ver com a miniaturização ou com a reencarnação. O ovoide surge da contração do perispírito, pressionado e envolvido pelas cargas negativas do seu pensamento. Podemos dizer que é um autoflagelo, ou seja, uma condição que ele criou para si. Pensamentos de maldade, impulsos de ódio, sentimentos doentios, como a mágoa e a culpa, apresentam um peso específico e excessivo à matéria perispiritual. Quando essa carga excessiva de maldade predomina na sua mente, a ponto de não dar lugar a qualquer reação positiva, acaba formando um foco único de atração, em torno do qual toda a massa perispiritual se deforma, adquirindo a forma de ovo. A essa condição, André Luiz chama de monoideísmo. Tudo gira em torno de uma ideia, de uma única ideia. O autor espiritual considera tal condição como uma segunda morte para o espírito, que perde a forma humana. Como dissemos, geralmente trata-se de espíritos atormentados pela culpa, pelo remorso, etc. Eles se fecham dentro de si mesmos como defesa e acabam presos à forma reduzida de um ovoide, que não é maior do que um crânio humano. Para que ele possa se recuperar e começar a exercitar novamente a forma antiga, precisa reencarnar e passar por experiências difíceis. Esse processo, devido ao monodeísmo, acontece com um espírito muito endividado espiritualmente, que impõe a si mesmo a condição de ser quase subhumano. Entretanto, o processo em si se deve à lei de causa e efeito, como as doenças por mau uso ou abuso do livre-arbítrio. Este tema está no capítulo 6 do livro Libertação de André Luiz, recebido por Chico Xavier. A ouvinte Helena Gonçalves nos fez a seguinte pergunta: um sentimento de afeto que une duas pessoas pode com o tempo se desfazer, convertendo-se essa afetividade em repulsa ou rejeição? O campo da afetividade, Helena, é bem complexo e cada caso merece uma análise própria, dependendo das condições íntimas das pessoas envolvidas. Talvez estejamos hoje quase entendendo o que é o amor, no sentido elevado que Jesus propagou. Na maioria das vezes, envolvidos pelo clima mental que a sociedade cria em torno de nós, podemos confundir amor com posse ou com desejo, dependendo do nível evolutivo das pessoas envolvidas, causa de tanta violência que hoje a mulher é vítima. Assim, o simples fato de precisarmos de uma pessoa em determinado momento da vida para atender a uma ou mais necessidades nossas pode nos parecer amor naquele momento, porque queremos que essa pessoa esteja ao nosso lado, pois precisamos dela até mesmo de seu afeto. Mas essa pessoa resolve se afastar, o que é um direito que ela tem. Se ela passa a ter outros interesses e a busca por outro caminho, que não é o que palmilhamos, aquele sentimento que parecia amor, pode se transformar até mesmo em ódio e violência. Na verdade, Helena, a conquista do amor fraterno, do amor sem condições, no sentido amplo e profundo do Evangelho, é um longo desafio para nós. Só vamos conquistá-lo de verdade quando o amor que dedicamos aos outros for como o amor que uma mãe dedica ao filho ou à filha. Para Jesus, amar é querer o bem a quem se ama.
A prova de amor de uma pessoa para outra está no bem que ela faça a essa outra. Ainda mesmo que esse bem consista em dar-lhe a liberdade de se afastar. Até porque a maior expressão do amor é o sacrifício que a pessoa é capaz de fazer pela pessoa amada. Disso resulta que o amor incondicional não guarda mágoa e nem precisa perdoar. Porque quem ama nunca se sente ofendido pela pessoa amada e, por conseguinte, não tem o que perdoar, como é o caso típico das mães em relação aos filhos. Logo, essa afetividade plena que chamamos amor ainda está se construindo em nossas relações, principalmente no círculo familiar e, portanto, faz parte de um longo e difícil processo de aprendizagem. O campo do sentimento humano, como dissemos, é complexo. Na maioria das vezes, o que se chama de amor, de repente, se transforma em ódio e pode chegar a assumir caráter de violência e crueldade, causando grandes tragédias, como verificamos nos noticiários de rádio e TV. Esse, evidentemente, não é o amor a que estamos nos referindo. Desse modo, cada um de nós, dependendo do trecho percorrido na escalada evolutiva, adquiriu sua própria capacidade de amar e dá a esse amor a afeição que lhe é própria. Para a doutrina espírita, o que se desgasta é o falso amor, aquele que está preso somente aos interesses materiais, ao passo que o amor verdadeiro só pode crescer para alcançar a sua plena realização. Pergunta de um ouvinte que fomos buscar em nossos arquivos. Estou muito preocupada com as brigas que temos dentro de casa. Tenho filhos moços, quase adultos, e minha família ainda está de pé. Mas de uns tempos para cá venho tendo incompatibilidade com meu marido, que está sempre irritado quando chega do trabalho. Além disso, alguns fatos inesperados estão acontecendo, como se alguém, com inveja, estivesse mandando coisas ruins para nós. Vocês têm alguma oração que possa me ajudar? Desentendimento dentro de casa é muito comum. Todos temos que reconhecer que, mesmo dentro da família, por mais unida que ela seja, as pessoas são diferentes umas das outras e nem sempre estão de acordo em tudo. No entanto, até para o desentendimento deve haver um limite. Quando percebemos que as coisas caminham para uma situação fora de controle, precisamos tomar providências. As relações dentro de casa funcionam como um termômetro. Os conflitos a que você se refere parece que são trazidos de fora. Falamos isso porque você atribuiu as brigas ao fato de seu marido voltar irritado do trabalho. No entanto, você também fala em inveja. É possível. Mas isso só vai atrapalhar se vocês abrirem as portas para ela entrar. E parece que estão abrindo, até porque a convivência também se desgasta se não cuidarmos dela. A família é como uma casa que precisa de manutenção. Se não cuidamos da casa, um dia ela pode desmoronar. No Espiritismo, costumamos dizer que a base da família é o amor, mas o amor é delicado como um jardim e por isso precisa de um bom trato para se manter florido e perfumado. Quando as brigas aumentam, as influências negativas tomam conta. Seja o negativismo dos próprios membros da família que se manifesta em forma de irritação, seja o que vem de fora. Ou os obsessores ou os maus pensamentos, razão pela qual, quando as relações vão mal, costuma acontecer uma série de outros problemas. Uma forma bastante eficaz de retomar a paz no lar é passar a cultivar a espiritualidade que existe em cada um. Todas as pessoas da casa têm algo a dar de si pela tranquilidade da família. Contudo, é preciso despertar essa espiritualidade, a fim de que vocês não sejam surpreendidos por problemas maiores. A vida atribulada de hoje vem contribuindo para que desviemos nossas atenções para fora, esquecendo que não podemos descuidar do principal, aquilo que acontece dentro de cada um de nós. Não existe oração miraculosa. É claro que a fé é um poderoso remédio,
mas sozinha não resolve nada. É necessário fazer alguma coisa e essa iniciativa deve partir de você, caro ouvinte, que já percebeu o perigo a que estão expostos. Em primeiro lugar, você deve ter paciência com seu marido. Quando ele vier irritado, não revide a irritação. Fique calada ou fale com ele com compreensão e, se possível, sente para conversar. Com isso, o nível de tensão vai cair um pouco e dar lugar ao diálogo. Quando alguém grita e o outro grita mais, a tensão aumenta. Mas quando alguém entra na conversa para conversar com educação, as coisas começam a mudar e o ambiente espiritual da casa tende a melhorar. Evidentemente, isso não vai acontecer logo na primeira tentativa. Mas desde que haja clima, converse primeiramente com seus filhos e se prepare para receber seu marido de uma forma compreensiva e amigável. Conversando com educação, a gente se entende e aprende a se respeitar. Além disso, recomendamos a prática do Evangelho no lar. Trata-se de uma reunião num dia da semana dos membros da família, de 15 a 20 minutos, a fim de tratarem da espiritualidade ou dos cuidados com o próprio mundo íntimo. Não estamos falando de religião, mas de religiosidade, de cada um respeitar-se a si mesmo e todos se respeitarem uns aos outros. Nesse sentido, nada melhor que seguir os passos de Jesus. Não se trata de um ato cerimonioso e muito menos de uma sessão espírita, mas de leitura e comentário de textos evangélicos que suscitem análise e reflexão por parte dos presentes. Um determinado dia, uma determinada hora da semana, com o objetivo de harmonização íntima. Gostaríamos que você e qualquer outro ouvinte que se interessar nos procurem no Centro Espírita Caminho de Damasco, que daremos mais pormenores a respeito dessa pequena reunião semanal. Todos os dias, a partir das 18 horas, menos nas quintas-feiras, estamos no Centro Espírita Caminho de Damasco para a sessão de passes. O centro fica na Rua Gabriela 178, aqui em Garça. Os interessados devem nos procurar, que vamos lhes passar as orientações, a fim de que os lares passem a trabalhar a espiritualidade. Não temos dúvida de que a prática semanal do Evangelho no lar é um forte instrumento de defesa e proteção do lar. E o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa? O Tempo Cuida de Tudo, romance do espírito Marco Aurélio, recebido pelo médium Marcelo César, da Lumen Editorial. Mande um WhatsApp agora mesmo para o número 14981011535, dizendo que você quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,00. E neste mês de março, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o livro Lealdade, do espírito Maurício Henrique, pelos médiuns Chico Xavier e Hércio Arantes. Uma história verídica que desafiou os tribunais.
A obra acaba de ser relançada pela editora ID. Para receber o livro, você deve se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 996 69 5008 ou enviando e-mail para clubedomlivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. E atenção, ouvintes, o Centro Espírita Caminho de Damasco oferece ao público passes diários de domingo a domingo, menos nas quintas-feiras. A aplicação dos passes tem início às 18 horas. Para crianças, sempre acompanhadas pelos pais ou responsáveis, ela ocorre meia hora antes, às 17h30. O Caminho de Damasco também realiza reuniões de estudos, às segundas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, para quem se interessar. Às segundas, estudo de Livro dos Espíritos. Às quintas, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E às sextas, leitura e discussão do livro Libertação de André Luiz, recebido por Chico Xavier. E atenção, pais, a evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade no Lar Meimei acontecem no prédio do Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. E às 10 horas também contamos com um grupo de adultos lendo e discutindo o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. A entrada é livre. E o brechó do Lar Meimei, após um período de recesso, voltou a funcionar. Está aberto ao público toda sexta-feira a partir das 13 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A livraria Batuíra do Caminho de Damasco, na rua Gabriela 178, empresta gratuitamente livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. E prezado ouvinte, prezada ouvinte, acompanhe a programação da Web Rádio Meimei 24 horas no ar, sintonizada em você. Uma rádio espírita voltada para os temas fundamentais da vida. Não perca especialmente a programação de domingo a partir das 8 horas. Programas Sementinhas do Amanhã, voltado para a formação espiritual da criança, às 9 horas. Às 10 horas, Animais Nossos Irmãos com Vanderly do Carmo Rodrigues, que aborda a questão da espiritualidade dos animais. Às 11 horas, Saúde e Espiritualidade Você com o médico Ricardo Cavalcante, com áudio e imagem. Às 11h20, também com áudio e imagem, Momento Espírita, o segundo programa espírita mais antigo do Brasil. São 53 anos no ar. Ao meio-dia, Perspectiva, temas atuais sobre a ótica espírita, comentando notícias publicadas pela mídia, também em áudio e vídeo. Das 11 às 13 horas, os programas da Rádio Meimei também são transmitidos pela Web Rádio Nova Alternativa e pela Rádio Nova Alternativa FM, 870 kHz. Conhecendo a doutrina espírita, a gratidão. Ingratidão é o contrário de gratidão. É a atitude de uma pessoa não reconhecer o bem que alguém lhe fez, reagindo com indiferença, desprezo ou maldade. O Livro dos Espíritos trata deste tema nas questões 937 e 938. Na sua vida, caro ouvinte, como você tem se conduzido perante aqueles que o serviram algum dia? Será com reconhecimento, com indiferença ou com maldade? Destacamos neste tema as duas personagens, aquele que agiu com benevolência e aquele que não demonstrou reconhecimento pelo benefício recebido. Mas destacamos, sobretudo, a situação mais comum, quando os dois envolvidos pertencem à mesma família, pais, filhos, irmãos. Não é difícil ouvirmos expressões como esta: fulano é um ingrato, não reconhece o bem que lhe fiz. Muitas vezes são os pais que estão se referindo ao filho. Se por um lado constatamos ingratidão por parte de quem recebeu o benefício, por outro queremos destacar, segundo o Evangelho, a recomendação de Jesus, segundo a qual devemos fazer todo o bem sem esperar recompensa. É aí, exatamente aí, que está o cerne da questão. Jesus ensinou que o verdadeiro bem ou a verdadeira caridade é somente aquela
que nada espera do beneficiado. Desse modo, se ajudamos alguém esperando que essa pessoa reconheça o benefício e futuramente venha nos ajudar em troca do bem que lhe fizemos, na verdade, não estamos praticando o verdadeiro bem. Estamos agindo na base da troca. Dou para que lhes dê. Portanto, os pais, principalmente, que dizem amar seus filhos e que esperam que eles lhe devolvam o bem que fizeram de alguma maneira, não estão agindo conforme o Evangelho de Jesus. Por outro lado, aquele que é beneficiado e é incapaz de reconhecer o bem que recebeu, com certeza, mais cedo ou mais tarde, terá que se haver perante a lei de Deus e perante sua própria consciência. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, O Tempo Cuida de Tudo, romance do espírito Marco Aurélio, recebido pelo médium Marcelo César, da Lumen Editorial. O livro saiu para ouvinte Joana Laura Marini, residente em Garça. Parabéns, Joana. Isso. Parabéns a Joana, obrigado pela sua participação e que você aproveite bem a leitura do livro. E você pode retirá-lo durante a semana, no horário comercial, na loja Leves, a Rua Minas Gerais 148, aqui em Garça. E caros ouvintes, agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva. Comentários de Sônia Marra, Maris Carvalho e Paulino Oliveira, sobre temas atuais sob a ótica espírita. E encerrando esta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz.